Bom dia a todos. Dando continuidade ao segundo simpósio bienal da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, nós vamos dar início ao trabalho da mesa Faces do Traumático em Tempos de Pandemia. Eu sou a Gisela Turkiewicz, sou psiquiatra e psicanalista, membro filiado ao Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de São Paulo e atual presidente da Associação dos Membros Filiados. Nossos convidados são a Marion Minerbo, que é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, doutora pela Unifesp, autora de diversos artigos e livros, dentre os quais Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica e Novos Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica, todos pela editora Blucher. E o Leopoldo Nozek, que é analista de data da Sociedade de São Paulo, docente do Instituto Durval Marcondes, foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da FEBRAPSE e da FEPAL, foi vencedor do Prêmio Sigourney pela contribuição à psicanálise, da IPA, e é autor de A Disposição para o Assombro, pela editora Perspectiva, e organizador do livro Álbum de Família, Imagens, Fontes e Ideias da Psicanálise em São Paulo. Quero agradecer à diretoria científica pelo convite a estar aqui junto com vocês dois espero que seja uma boa conversa. Eu vou inicialmente passar a palavra para a Marion. Cada um de vocês tem 15 minutos de fala, a gente vai receber alguns comentários da plateia e depois eu volto a palavra a cada um de vocês. Então, primeiro Marion, na sequência Léo, e aí a gente vai para os comentários. Marion. Bom, bom dia a todo mundo aí. Eu vou falar sobre trauma branco. Esse termo, trauma branco, nasceu meio, sem querer, num texto que eu escrevi para o Observatório Psicanalítico em abril desse ano. E o texto se chamava O Trauma Branco e Seus Destinos. E naquela ocasião eu tentei imaginar que destinos poderiam ter as marcas psíquicas deixadas por esse tipo de trauma. E eu pensava em termos de trauma coletivo, porque a pandemia representava um tipo de violência psíquica que a gente não conhecia. E por isso era difícil reconhecer que tinha, sim, uma violência psíquica aí. O termo violência branca me ocorreu por analogia à angústia branca, que é o termo que o Green usa para falar de um tipo de sofrimento psíquico que é mudo, invisível, silencioso, das patologias do vazio. E aí eu pensei na violência branca como uma violência sem sangue, silenciosa, invisível, mas que pode matar. Essa violência psíquica, ela é difícil de ser elaborada porque a gente não tem repertório para lidar, primeiro, com a perda dos enquadres que sustentavam a nossa identidade. Segundo, com o grau de desamparo e incerteza com relação ao futuro. E nem com a passividade que essa pandemia nos impôs. Porque, diferente de um terremoto, de uma inundação, nas situações em que a gente pode ser mais ativo, e quando a gente é mais ativo, a gente consegue recuperar um mínimo de condição de sujeitos. Mas aqui, tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente pode fazer é ficar isolados. E a gente viu como essa condição de passividade é difícil de ser tolerada, principalmente no âmbito político. Bom, e aí eu me perguntava naquele texto de abril, que destino a gente pode dar às marcas deixadas pelo trauma branco? Mas antes de pensar na pandemia, vamos pensar em alguém que quase morreu. Essa pessoa consegue continuar a viver como antes? Esse como antes, eu não estou me referindo às atividades cotidianas, tipo trabalhar e ir no supermercado.
mas eu estou falando da experiência subjetiva de cada um. Bem, essas pessoas contam que depois de terem visto a morte de perto, elas passaram a ver a vida de um jeito diferente. E quem passou por uma pandemia? É claro que os destinos do trauma branco vão depender também da história emocional de cada um. Eu imaginei algumas possibilidades. Por exemplo, algumas pessoas conseguem negar o perigo. Outras conseguem se adaptar a um novo normal, incorporando facilmente a vida online, novos períodos de isolamento e toda a incerteza que está aí. Outras pessoas, conforme a sua história pessoal, sua história emocional individual, podem desenvolver uma consciência aguda de que a gente não controla nada, e isso poderia ajudar a aproveitar melhor aquilo que a vida oferece. Mas para outras pessoas, essa mesma consciência aguda pode lançá-los no estado de angústia muito brutal. Essas pessoas viveriam, a partir de agora, num pesadelo sem fim, sempre com medo, e com medo que volte a segunda onda, a terceira onda, novas pandemias, etc. Também imaginei que, numa linha mais otimista, algumas pessoas poderiam elaborar e cicatrizar esse trauma. E a vida poderia, sim, voltar a ser como antes, ou até ficar mais rica e interessante se as pessoas pudessem incorporar o que elas aprenderam, como elas foram transformadas pela crise. Mas a gente também sabe que as cicatrizes do traumático deixam pontos de fragilidade. Então, a sensação de vulnerabilidade pode voltar a nos assombrar a qualquer momento. Vou resumir aqui em uma página o texto que eu publiquei no Observatório e que eu discuti com um grupo de colegas franceses que vivem em Israel. E eles me colocaram questões que me levaram a burilar e a lapidar melhor essas ideias. Então, eu organizei a segunda parte dessa minha apresentação em torno de 3 eixos, conforme eu fui reorganizando o primeiro texto. É um pouco, né, eu vou contar para vocês como é que eu fui elaborando, pensando, como é que a gente vai, como é que o pensamento pode ir evoluindo. Então, os 3 eixos são os seguintes. O que é exatamente o traumático na pandemia? O segundo eixo é, um trauma pode ser coletivo ou ele é sempre individual? E por que, afinal, esse trauma seria branco? Então, primeiro eixo. A gente pode mesmo dizer que a pandemia configura um trauma? O que é trauma do ponto de vista metapsicológico? É um acontecimento que pode ser único ou cumulativo, que interrompe temporariamente ou que paralisa definitivamente a capacidade de realizar trabalho psíquico. Então, será que a pandemia seria traumática em si mesma? Quer dizer, conviver cotidianamente com a possibilidade da morte, como numa guerra, é traumático? Ou será que é o remédio, ou seja, o isolamento social que configuraria o aspecto traumático disso que nós estamos vivendo? Mas o isolamento, ele nos foi apresentado como uma medida necessária para conter a pandemia. Nesse caso, o sofrimento do isolamento, ele tem um sentido. Então, a violência já não é arbitrária. E, se tem um sentido, já não é da ordem do traumático, pelo menos no sentido metapsicológico do termo. Porque nem todo sofrimento, por mais intenso que seja, é traumático. Rapidamente, as mídias sociais começaram a ser usadas freneticamente, urgentemente, para compartilhar notícias, mensagens, textos, vídeos, entrevistas. Eu acho que isso não foi só um jeito de ocupar o tempo das pessoas em casa.
Eu acho que foi uma maneira de produzir e de disponibilizar uns para os outros material simbolizante. E aí, cada um pôde usar esse material segundo as suas necessidades psíquicas individuais. Então, tudo isso sugere que a pandemia não é em si mesma traumática, mas ela tem uma potencialidade traumática que pode ser contida por uma dimensão coletiva de trabalho psíquico. Essa dimensão coletiva do trabalho psíquico é o que eu estava falando, né, do uso das mídias sociais para compartilhar uma série de material simbolizante. Bom, essa dimensão coletiva, então, ela se articula com a dimensão individual, que é o trabalho psíquico que cada um pode e tem que fazer por si. Então, graças a essa atividade psíquica em rede, muitas pessoas conseguiram encontrar soluções criativas para reconstruir suas vidas. A atividade psíquica em rede, articulada com a individual, né, fez com que muitas pessoas encontrassem soluções criativas. Por outro lado, se a pandemia ela não é traumática em si mesma, ela certamente contém uma dimensão enigmática. E aí eu retomo Freud, que disse que, frente ao enigma da diferença entre os sexos, as crianças elaboram teorias sexuais infantis. Da mesma forma, quando nós fomos confrontados com o enigma representado por esse vírus, a gente viu surgir muitas teorias, desde as teorias conspiratórias até teorias que envolvem as diferentes formas de ação predatória dos homens sobre o planeta, economicamente, ecologicamente, etc. Bom, tudo isso para dizer que se num primeiro momento, naquele texto de abril, eu pensava na pandemia como um trauma, eu passei a pensar como um acontecimento que tem uma potencialidade traumática. E que o trabalho psíquico em rede, ou melhor, a dimensão coletiva de trabalho psíquico, pode conter essa potencialidade e transformá-la em solução criativa. Eu passo agora para o segundo eixo da discussão. Será que a gente pode falar em trauma coletivo? Bom, quando eu pensei numa dimensão coletiva do trabalho psíquico, eu fui levada a reformular a ideia de trauma coletivo e passei a pensar, então, em termos de dimensão coletiva do trauma. Olha só a diferença. Um trauma coletivo implica numa somatória de indivíduos traumatizados. Mas a dimensão coletiva do trauma nos remete a um momento, a uma mudança na cultura. E a cultura é o meio onde nós todos nos subjetivamos. Então, a gente acede ao simbólico nesse sentido, simbólico em termos de cultura, que seria a dimensão coletiva do trauma. Uma guerra, por exemplo, tem também essa dimensão coletiva do trauma, porque é a cultura na qual todos se subjetivam que é afetada. E essa dimensão articulada com a dimensão individual do trauma poderiam determinar, então, alguns dos destinos do traumático, aqueles que eu tentei imaginar no meu resumo do texto anterior. Eu estou usando aqui uma ideia da Janine Puget. Ela afirma que o psíquico se manifesta em 3 dimensões distintas. E essas 3 dimensões se articulam. Ela fala em dimensão intrapsíquica, interpsíquica
ou intersubjetiva, e transpsíquica ou transsubjetiva, que é essa dimensão cultural. Se a gente voltar para a definição freudiana de trauma, ele certamente naquela ocasião privilegiou a dimensão intrapsíquico, porque o traumático, para ele, era a própria pulsão. Com Bion e Winnicott, a gente começou a poder pensar na dimensão intersubjetiva do trauma. E foi aí que a gente começou a falar em trauma precoce, aquele que se produz na interação com um objeto primário inadequado. E, em geral, nas análises, a gente quase não fala da dimensão transpsíquica, transsubjetiva do trauma. Porque até agora, pelo menos no Brasil, a gente não tinha uma condição como uma guerra ou uma pandemia que afetasse a todos. Só que agora, sim, né? De repente, essa dimensão transpsíquica ou transsubjetiva irrompeu nos nossos consultórios. Não só nas nossas vidas, mas também nos nossos consultórios. Bom, eu tinha mencionado a articulação entre a dimensão coletiva e a dimensão intrapsíquica do trauma. Faltou falar um pouco da dimensão intersubjetiva do trauma. No material clínico das análises que a gente continuou conduzindo, só que online, a gente viu surgirem com grande frequência e intensidade as figuras de autoridade que conduziram a crise. Na escuta analítica, pelo menos na minha, essas figuras de autoridade que surgiram nas análises, elas são representações das figuras parentais. E aí, então eu estou falando da dimensão intersubjetiva, que junto com a dimensão intrapsíquica, que é vamos dizer, a situação do psiquismo individual, a condição individual do psiquismo e cultural, essa dimensão intersubjetiva pode ter contribuído para conter ou para agravar a potencialidade traumática da pandemia. E aí, com que características essas figuras apareciam no material clínico? Como figuras parentais firmes, presentes e protetoras, ou como figuras parentais onipotentes, abusivas, abandônicas, eram mencionadas como figuras que pensaram na população, usaram a pandemia para finalidades narcísicas, enfim, tudo isso para mostrar como se articulam, então, esses 3 níveis do psíquico que foram teorizados pela Janine Puget, não me lembro em que ano. Bom, então, no primeiro eixo, retomando, né, eu passei a pensar em termos de potencialidade traumática, em vez de trauma coletivo. Nesse segundo eixo, eu reformulei a ideia de trauma coletivo para a dimensão coletiva do trauma. E também do trabalho psíquico. E para finalizar, por que o trauma seria branco? Eu comecei usando o adjetivo branco para descrever o trauma da pandemia, pensando na ausência de representação para o que estávamos vivendo. E, bom, eu também contei como toda essa atividade nas mídias sociais eram justamente representações que as pessoas estavam compartilhando entre si para ajudar cada um na elaboração dessa violência nova, para a qual a gente não tinha repertório. Então, a ideia de ausência de representação não se sustentava mais para mim. E na discussão com aquele grupo de colegas franceses em Israel, alguém trouxe a noção de unheimlich, o estranho, o inquietante, que foi o tema do
Congresso Brasileiro do ano passado, quando nós vivíamos na inocência, na era da inocência. E quando eu ouvi essa ideia, eu achei preciosa. Todo mundo já teve a experiência de ir para o supermercado usando máscara. O supermercado é absolutamente familiar. Mas essa experiência se torna inquietante porque a máscara nos remete a distopias, ficção científica. Ela funciona como a trilha sonora de um filme de terror. Ela introduz uma tonalidade ameaçadora numa situação que parece normal. O supermercado. E ela produz angústia porque a trilha sonora do filme de terror indica que alguma coisa terrível pode acontecer, vai acontecer. Quando as escolas fecharam, as crianças ficaram em casa. Crianças em casa poderia ser uma situação familiar. Inclusive, muitas famílias curtiram esse tempo. Podia até parecer férias, mas era inquietante, porque ninguém estava em casa por opção. E sim, porque não se podia sair. E essa experiência era diferente de qualquer coisa conhecida até então. E bastava olhar para fora e ver as ruas vazias, pelo menos em Israel. E não se podia brincar com outras crianças, não se podia visitar ninguém. E como num filme de terror, era a rua de sempre, os vizinhos de sempre, a escola de sempre, mas tudo com uma tonalidade ameaçadora. As pessoas tinham que ficar isoladas, senão alguém poderia morrer. Então, se a gente pensar na angústia ligada ao traumático, é uma angústia que desorganiza o psiquismo. Mas o unheimlich, o inquietante, o estranho, que foi a categoria que eu passei a usar para pensar a pandemia, não desorganiza o psiquismo, mas produz um outro tipo de angústia. Faz a identidade vacilar. E por que a identidade vacila? Porque as referências familiares continuam sendo familiares, mas elas são recobertas por uma aura de estranheza e de ameaça não familiares. A identidade, ela simplesmente não pode mais se apoiar tranquilamente na rotina. Ela não pode simplesmente dar um passo depois do outro, confiando que o chão continua lá. Ao contrário, a identidade está sempre a um passo de dar um passo em falso. E foi essa sensação que eu tentei descrever quando eu usei o adjetivo branco de uma maneira um pouco intuitiva. Então, naquela formulação inicial, o branco era uma ausência, fazia uma referência à ausência de cor que me remetia à ausência de representação. E nessa nova formulação, o branco, ele é a presença de uma cor branca, que é a cor dos fantasmas. Nem mortos e nem vivos, os fantasmas não têm corpo. Numa linguagem contemporânea, os fantasmas seriam seres virtuais, como o mundo de hoje, como esse simpósio. É o mesmo de antes, o mundo de hoje é o mesmo de antes, mas sem corpo. É uma sombra do mundo de antes. O trauma branco, então, seria o trauma da ausência do corpo no nosso cotidiano. Muito obrigada pela atenção. Nós é que agradecemos, Marion, pela sua fala. Eu pude ler seu texto no Observatório Psicanalítico e fiquei pensando aqui, né, te ouvindo e tendo lido também seu trabalho de agora, o quanto tem uma elaboração que vai se dando, né,
do próprio trauma na sua escrita e nessa ideia do trauma branco. Vou passar agora a palavra para o Léo e a gente já tem alguns comentários, mas a gente vai deixar para o final. Léo, tá boa a sua conexão? Podemos começar? Tá bem boa. Podemos conversar. Tá, eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar, falar do meu prazer de estar com a Marion, que sumiu pelo mundo, e dizer que o que eu vou tentar chegar no final é alguma coisa que eu tenho pensado sobre o aspecto mítico da linguagem. E que todo esse pensamento da pandemia, nesse momento, está me levando a pensar isso. Em relação à pandemia, eu gosto de uma imagem que a pandemia foi como um campo de neve que cobriu uma terra familiar. E, como tal, a gente vê uma nova paisagem, mas que fatalmente vai chegar à terra de sempre, a terra que já vinha vindo. E talvez essa pandemia ela tenha um destino como a gripe espanhola teve, porque durante essa pandemia a gente lembrou da Guerra Espanhola, que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, mas ela desapareceu da memória, enquanto a Primeira Guerra e as transformações socioeconômicas ficaram muito presentes. A Primeira Guerra, a crise de 29 e a Segunda Guerra, e, no entanto, a gripe espanhola até matou mais gente. Então, em que solo que essa neve caiu, eu acho que ela já caiu num território traumático. Ela caiu no meio de transformações enormes que vieram acontecendo no mundo, desde a concentração do trabalho, da concentração do capital. Essa semana a gente viu que a Apple tem um tamanho igual ao produto bruto brasileiro, os estados nacionais vão se desmontando, aparecem populismos de direita. Nos anos 90 termina uma utopia comunista, socialista, que é substituída por outra utopia, uma utopia neoliberal, de Estado mínimo, de uma sabedoria do mercado, uma nova forma de subjetivização muito mais individualista, essa visão ideológica do empreendedorismo, a micropolítica do Foucault, e desapareceram as utopias sociais. Quer dizer, não só a comunista, mas a socialista, a social-democrata e a própria ideologia liberal, ela sofre um assédio. A gente vê hoje de ideologias generalizantes, a gente vê tudo se fracionando em bandeiras identitárias, uma não tendo muito a ver com a outra e brigando. Uma outra coisa que vem acontecendo, e que essa pandemia talvez vá agudizar, é uma precarização, quer dizer, ao mesmo tempo que tem uma concentração, o trabalho vai modificando o caráter e cada vez mais a gente tem populações precarizadas. Então, hoje no Brasil, a gente tem mais gente desempregada do que empregada. Além disso, a gente vê uma decadência da classe média, que era acostumada a estar próxima das elites e ter os valores da elite, e a elite adquire níveis de riqueza que descola da classe média, que tem cada vez mais dificuldade de se pensar e pensar as futuras gerações. Então a gente vê mudanças muito rápidas no decurso de uma única geração. Então as tradições, elas se quebram. Então, como a Marion estava dizendo, a gente tem o traumático pessoal e um traumático que esparrama pela cultura e pela sociedade, e que tem um conceito que eu gosto muito do século XIX, do Durkheim, da anomia social. Os valores, eles adquirem um gap em relação ao modo de vida.
E como a gente está mergulhado na cultura, outro fator traumático é que a gente não conta com patrimônio cultural para fazer frente a isso. Então a gente está diante, eu acho, de um duplo pavor ou de um duplo estímulo traumático, que é a pandemia e o futuro socioeconômico. Eu mesmo, quando começou essa pandemia, eu vim para casa aterrorizado com o meu futuro profissional, aterrorizado com o futuro dos meus filhos, meus netos, e a gente voltou ao consultório e foi tendo surpresas, porque a gente foi tendo uma adaptação e foi percebendo que o trabalho podia continuar. Em alguns momentos até parece muito fértil, e devo dizer assim que o assunto da pandemia, da política, ele aparece nas minhas análises marginalmente no começo das conversas, e elas rapidamente se deslocam para o que é mais básico, para o Unheimlich da revivência dos fantasmas neuróticos, para mecanismos psicóticos, para fases mais primárias do funcionamento mental. E, vamos dizer, o que eu vejo nos pacientes, talvez até por esse momento em que é como se tivesse um esfolamento, o trabalho, num primeiro momento, se apresentou surpreendentemente produtivo, com uma produção de sonhos enorme, completamente fora da rotina. O que se sonhava na minha clínica era uma loucura, até que essa pandemia, até que a quarentena, eu brinco, eu estou entrando na minha quinta quarentena, e sei lá quantas vão ser, 8, 10, 11 quarentenas, porque a gente não imaginava sequer no início que ficaria 40 dias em isolamento. Agora, possivelmente, isso se estende por esse ano e pelo ano que vem. E aí eu volto para uma definição que eu gosto de trauma, que é bastante generalizante e que emenda com as teorizações do Bion facilmente, que trauma para o Freud, nas conferências introdutórias, é quando um estímulo ele não consegue ganhar representação. Ao não ganhar representação, ele se esparrama. Ele cria um buraco psíquico e desorganiza o funcionamento psíquico, e talvez por isso, nesse primeiro momento, áreas neuróticas, psicóticas, elas ficaram muito favorecidas para um trabalho, pelo menos na minha experiência. Essa ideia do Freud, do excesso, que depois aparece numa metáfora do quantitativo, ela tem uma metáfora muito bonita, que eu acho, do Walter Benjamin, quando ele falava dos soldados que voltavam da Primeira Guerra sem histórias para contar. Eles tinham vivido toda aquela experiência, mas eles voltavam mudos. Agora, o excesso de representação, o excesso de estímulo buscando representação, vale para o traumático, vale para o neurótico, vale para tudo. É o cotidiano da nossa clínica, é encontrar a forma representativa que dê conta daquele momento. Então, tudo isso reaparece e tudo isso põe em questão em que língua a gente fala, como é que a gente representa. A linguagem é só verbal, ela tem textura, ela tem volume, ela tem musicalidade. Como é que é isso, né? Eu sempre penso que a gente não escuta na análise as palavras ditas. A gente vai em busca da sombra que as palavras fazem, a sombra delas. E aí a linguagem nossa, diante do inabordável, ou sei lá, o imaterial do inconsciente,
ela nunca cabe numa linguagem denotativa. Ela busca sempre uma linguagem conotativa, uma linguagem poética. E como cada ser humano é único, aliás, cada coisa viva é única, cada arbusto tem a forma daquele arbusto, então a gente precisa encontrar a linguagem daquele momento e daquele instante. E aí eu penso sobre a língua única, a língua conceitual e a pluralidade das línguas que existem em cada análise ou em cada sessão, em cada metáfora que a gente constrói naquele dia. Numa supervisão com uma candidata, semana passada, Maria Amélia Diamante, a gente chegou numa metáfora muito boa dessa linguagem. É como se a gente estivesse num campo de vagalumes e o vagalume acende alguma coisa. E quando a gente vai na direção do vagalume, ele se apagou e acende de novo muito perto da gente, no nariz da gente, ou do outro lado que a gente imaginava para onde ele iria. Então, as realizações numa análise, eu faço outra metáfora, é como pegar manga na mangueira. A gente dá uma paulada, uma taquarada numa manga, que a gente escolheu cuidadosamente, e o que cai é outra manga. Ou às vezes caem 2, 3 mangas, ou não cai manga nenhuma. Então, o campo de vagalume, a gente tem a tentação de capturar os vagalumes e pôr no vidro. E toda criança fez isso. E quando eles estão no vidro, não acendem nada. Agora, na medida que a gente vai acompanhando esses numerosos vagalumes acontecendo, talvez, e esse é um bom resultado de uma análise, a gente vai se movimentar um pouco melhor nesse campo. E eu continuei nessa minha reflexão sobre a linguagem e fiquei pensando que a gente em psicanálise é adito a usar metáforas dos mitos gregos, Shakespeare, mas a gente não tem usado as metáforas bíblicas. Não sei porque elas são mais raras no nosso ambiente, apesar de que as mitologias bíblicas, elas são muito presentes até hoje no nosso cotidiano. E eu fui atrás disso, porque eu estou lendo, tem um tradutor, Federico Lourenço, que traduziu, fez uma belíssima tradução da Ilíada e da Odisseia, tinha lido, e depois está traduzindo toda a Bíblia da primeira versão grega, sem todas aquelas coisas que se foram pendurando no decurso de gerações, de concílios, de mudanças, até geográficas, da onde a religião era praticada. Então, por exemplo, a primeira versão da Bíblia judaica, que se conhece, ela não é em hebraico, ela é em grego, e a primeira versão em hebraico é do século VI só. Então, lendo os evangelhos dessa primeira versão, eu vejo coisas muito interessantes, como, por exemplo, que a Virgem, no Evangelho de São Mateus, que a Virgem, depois de ter dado a luz a Cristo, ela teve vida sexual com José. É uma coisa... E assim muitas outras coisas que vão aparecendo. Então, mergulhado nisso, eu comecei a pensar nessa coisa da linguagem e dessas mitologias bíblicas que entranham o nosso cotidiano. Então, por exemplo, na tradição bíblica, o infinito Deus é impronunciável e impossível de nomear. E eu gosto muito das formulações do Levinas, quando ele fala que a alteridade, quem está diante da gente, é infinito. E, portanto, ele é incapturável, talvez ele é vislumbrado, ele talvez ganhe linguagem na medida que a gente lhe fornece uma audição.
E a gente busca essa linguagem que dê conta. Então, no início, Adão, quando estava no paraíso, e uma característica que tem é que ele tem o poder de nomear os entes da natureza. E no paraíso tem uma identidade entre o nome e a coisa. E eu me pergunto, quanto que a gente não fica procurando uma nomenclatura e uma identidade entre a fala e a coisa? Quando da queda, essa língua adâmica, essa língua eficiente se perde. E continua na tradição essa busca pela língua que definiria. E os homens constroem a Torre de Babel em busca da linguagem de Deus. E isso resulta numa enorme balbúrdia. Eu vejo também outra tradição mitológica, bíblica, que entranha nosso fazer, é que a gente busca essa tríade: criação, revelação, redenção. E eu tenho muitas supervisões que começam, eu já falei, eu explicitei, e não houve a redenção. Em épocas míticas da psicanálise, as pessoas costumavam até falar, olha, eu já fiz análise, como se isso fosse um tipo de passaporte para o conhecimento. Aliás, quando Adão morde a árvore de conhecimento, essa língua se perde. Ela se perde e se fraciona numa multiplicidade que talvez nos tempos de redenção vai poder se unificar, mas pelo contrário, em análise ela vai tendo uma especificidade de cada momento ela tem que se renovar e em cada momento ela se torna obsoleta. Quer dizer, a interpretação que eu dei na sessão anterior, ela é obsoleta para a sessão seguinte, ela vai requerer um novo verso. E aí, veja, essa língua única, ela é tão querida que ela também reaparece na tradição cristã, e nos Atos dos Apóstolos tem o episódio de Pentecostes, onde, de novo, bafejados pelo Espírito Santo, os discípulos encontram uma linguagem única e todos conseguem se entender e falam a mesma língua. Eu acho que isso é um fenômeno que a gente conhece e, pensando no traumático que eu diria que é o cotidiano da vida da gente, a cada vez a nossa fala, a nossa representação, ela chega atrasada ao acontecimento. Então, eu acho que traumático e linguagem, elas formam um par que a gente deve estar muito atento para procurar e desenvolver. Como eu acho que eu já estou atingindo o meu tempo, Gisela? Boi? Não sei. Eu vou deixar, eu tenho exemplos Você está no clínicos. final, mas... Tá. Então, por exemplo, eu tinha um paciente onde as questões, veja, em plena pandemia, questões da castração, elas eram muito presentes e de um superego muito, muito destrutivo. Durante esse trabalho, eu me dou conta de novas associações que eu tenho com a castração, e da mesma forma como o infinito cada dia me parece maior, eu acho que eu entendo a castração de uma forma diferente do que eu entendia 15 dias atrás. E por mais que eu tentasse linguagens para falar isso,
um dia esse paciente me conta um sonho onde ele está no jardim dele tirando grama, as ervas daninhas da grama. E tem um laguinho na frente, e aí de lá sai um bicho terrível, que é um polvo com uma cabeça de piranha, com dentes terríveis e aterrorizantes. Ele pega aquele polvo, consegue pegar e joga para o canto do jardim, onde o polvo permanece vivo, mas não mais tão na proximidade dele, de modo que ele pode continuar fazendo o tratamento que ele estava fazendo no jardim. Eu acho que ele falou numa língua única, daquele dia, daquela noite, daquele vagalume que acendeu, uma ideia sobre a castração, e que serve para ele, e que desaparece. Nunca mais nós falamos nesse sonho. Ele foi um vislumbre que apareceu, e pela sucessão desses vislumbres, eu vejo que há uma maturação nessa situação. E porque cada coisa, como Freud falou, mãe, pai, pênis, seio, é um precipitado de catexias. Então são múltiplas e múltiplas formas de linguagem que se congregam e de repente a gente usa uma palavra mãe que ela tem uma complexidade de tempos, de idades, de momentos e de imagens e de linguagens que a gente concentra numa linguagem chama mãe. E como a gente faz psicossíntese inadvertidamente, e o que a gente deveria fazer é psicanálise, cada imagem dessa pode se dobrar, ou cada conceito, numa multiplicidade de realizações que não terminam e que elas são assediadas por esse anseio bíblico da redenção ou da volta para a linguagem adâmica, da linguagem única, que ela é perfeitamente adequada ao objeto ao qual ela se refere. Acho que é isso que eu vou apresentar nesse tempo. Obviamente é um pedaço do que eu estou pensando, mas talvez na discussão a gente pode estender alguns pontos um pouco mais. Muito obrigado. Sim. Nós é que te agradecemos, Léo, pela sua colocação. A gente já tem alguns comentários dos colegas e com certeza tanto o seu pensamento quanto o da Mariana vão poder continuar aqui pensando junto com a gente. Então eu vou colocar uma questão para vocês, trazida pelo Miguel Calmon, colega, né, do Rio. Ele propõe que vocês reflitam sobre a pergunta que foi endereçada a Edgar Morin. O senhor conhece as questões kantianas? O que posso saber? O que devo fazer? O que me é permitido esperar? O que é o homem? Que foram e continuam sendo as questões da sua vida. Então, diante disso, ele pergunta, né, que atitude ética nós devemos adotar diante do imprevisto? Né? Diante do quê? Pera. Gisele, diante do quê? Oi, do imprevisto. Diante, eu não entendi. Tá. Do imprevisto. O imprevisto como a pandemia e esse aspecto traumático que vocês dois nos apresentam. Eu posso falar, Marion? A pergunta Sim. do Miguel é muito fácil. E a pergunta do Edgar Morin também é muito fácil. Ela pode ser respondida com 2 palavras, não sei. É um pouco demais. Eu acho que, em todo caso, para pensar, a gente caminha entre a tradição e a utopia. E aí tem o atual.
E o atual, ele é único e a tradição não dá conta, e a utopia também não dá conta. Então, vai requerer uma iluminação muito parcial do que a gente pode abordar. Então, a gente sempre está chegando atrasado, o pensamento chega atrasado ao mundo. O mundo acontece e o pensamento persegue. E me ocorre citar também dessa supervisão, a gente abordou um verso do Mário Quintana, e que é apropriada para o que eu estou falando e para o impasse que o Miguel está revelando. Esses versos do Mário Quintana dizem o seguinte: cada palavra é uma borboleta morta espetada na página. Por isso, a palavra escrita é sempre triste. Eu diria que a palavra falada também é sempre triste, porque ela se refere a alguma coisa que, quando ela termina e quando ela é ouvida, ela já produziu outra situação. Então, nessa melancolia, ou as representações elas são atrasadas. E o atual, eu gosto de lembrar que da formulação do Freud da neurose atual, que é excessiva, de novo é o excesso. Então a vida é excessiva para o pensamento. Então a gente caminha por aproximações. Quando a gente conhece alguma coisa, o foco, a luz, está no detentor do conhecimento. Quando a gente se pergunta, a luz volta para o objeto. Então, essa movimentação da luz do conhecimento para a pergunta, ou do sujeito do conhecimento para o objeto do conhecimento, ela gera uma movimentação e uma dialética permanente. Então, vamos dizer, de uma forma mais doutrinária, eu penso nessa dialética negativa, em que o conhecimento ele abre a pergunta ou ele abre a visão para novos desconhecimentos. E uma metáfora que eu uso bastante para o conhecimento é que quando a gente conhece, a gente não preenche lacunas, a gente ganha altura. E ganhando altura, a gente vê mais longe o que não alcança, o que desconhece o buraco. Então é como se a gente sempre estivesse correndo atrás dessa representação que dá conta e que quando deu conta já não deu mais conta. Não sei se eu respondi a pergunta. Marion. Oi, Miguel. Queria ver você, mas vou ter que me contentar em olhar para a minha própria cara, do Léo e da Gisela. Bom, então, diante do imprevisto, né, e do traumático configurado por alguns tipos de imprevisto, qual seria a atitude ética a adotar? Pensando a partir do meu próprio texto e da dimensão coletiva desse traumático, né, eu acho que uma atitude ética bastante interessante é a produção e o compartilhamento de material simbolizante, de material que pode ser usado para representar a situação, justamente, né, ligada ao imprevisto. Por quê? Porque é uma contribuição a fazer uma espécie de tessitura simbólica ali onde nós temos os buracos ligados ao imprevisto. E isso me remeteu a um texto que eu ia comentar no Congresso de Língua Francesa que esse ano ia ser em Jerusalém. Com relação ao Holocausto, uma autora
chama Eva Weil, uma francesa. Não era esse o tema, mas aparecia esse assunto, que obviamente foi uma situação onde a dimensão coletiva do trauma é inquestionável. Ela dizia que a coisa ficou ainda pior porque demorou 40 anos para surgir o primeiro material simbolizante a respeito do que todos tinham vivido. E esse primeiro material simbolizante foi um documentário pelo Claude Lanzmann chamado Shoah. Depois disso, quer dizer, depois desse primeiro dessa primeira oferta de material simbolizante no nível cultural e que poderia ajudar a recuperar a tessitura das representações, teve uma sucessão de livros, filmes, enfim, e aí foi, né? Mas do ponto de vista ético, né, basicamente, reconhecer o traumático da situação é a primeira, acho que é o primeiro passo, e não fazer justamente aquilo que o Ferenczi denuncia, que muitos adultos, quando uma criança vai falar do abuso sexual, né, ao qual está sendo submetido, ele usa, gente, esqueci o termo, eu estou falando tantas línguas simultâneas no meu cotidiano, qual é mesmo o termo do Ferenczi? Confusão de línguas. Confusão de línguas. Quando o adulto desqualifica, digamos, o tanto de traumático que tem naquela situação. Então, eticamente, né, nós estamos falando aqui em qualificar, em legitimar e em permitir, oferecer as condições para que se faça o trabalho psíquico possível. Então, eu acho que é isso. Tá bom. Obrigada, vamos para uma próxima. Fala, Léo, desculpa. Pode falar. Essa coisa do Lanzmann é muito interessante, porque o Didi Huberman depois tem um livro sobre as 4 únicas fotos que tem do campo de Auschwitz. E deu um debate enorme, porque ele fazia um trabalho, o que aquelas fotos representavam, e pessoas ligadas ao Lanzmann, ou acho que até o próprio Lanzmann, disseram que o Holocausto era irrepresentável. E na réplica do Didi Huberman, ele disse, olha, é irrepresentável, mas merece a tentativa. Então, essa tentativa, eu estou muito de acordo com a sua visão ética, quer dizer, é deixar a linguagem do outro ser excessiva para mim. A presença do outro ser excessiva e eu deixar a linguagem do outro se expressar. Essa é uma atitude ética. O outro, como infinito, me traumatiza. Ou seja, a linguagem dele é excessiva para mim. Vai me machucar, me fere. E eu preciso poder deixar que a linguagem, no exemplo clínico que eu dei, quantas vezes eu tentei introduzir a minha linguagem para esse paciente e que importante foi a introdução dele da linguagem dele, mesmo que ele não se desse conta. Bom, tem mais uma questão aqui que eu queria trazer para vocês. É o seguinte, o fato de estarmos vivendo sob um governo negacionista em relação à pandemia e, além disso, portador de um projeto autoritário que visa destruir as instituições democráticas, sobretudo a cultura do país, vocês acham que a situação política contribui para as revivências e vivências traumáticas durante a pandemia? Então, usando esse referencial, né, em que existe uma potencialidade traumática que pode ser
contida ou agravada, dependendo da articulação entre aquelas três dimensões do psíquico, né? E então eu acho que, em primeiro lugar, uma situação política negacionista poderia ser escutada também no registro que eu estava procurando aquela palavra. Se eu tivesse diante de uma plateia de carne e osso, certamente pelo menos 20 pessoas saberiam que palavra eu estou procurando. Mas, enfim, sim, o fato de que se negue a dimensão traumática e o terror, né, que todos vivenciam, agrava a potencialidade traumática e, dependendo das questões intrapsíquicas, individuais, da história emocional de cada um, então sim, a gente vai ter uma articulação que pode funcionar de uma maneira bastante explosiva, não necessariamente em todo o mundo, quer dizer, pessoas que não têm esse tipo de questões nas suas relações precoces, podem não ser afetadas da mesma maneira, né? Então a gente realmente tem que considerar os três planos, e a escuta analítica tem que ser suficientemente criativa e ágil para reconhecer a presença desses três planos no material clínico. Coisa que não deve ser necessariamente simples. Eu tenho uma paciente que vamos à linguagem clara, que é bolsonarista. Então ela tem uma coisa negacionista e isso, vamos dizer, é uma camada. Eu tenho várias análises que começaram com forte discurso anti-bolsonarista. E isso desaparece porque começam a aparecer questões muito mais fantasmáticas pela transferência e pela relação analítica. Então, diante de uma situação, como eu descrevi, que vem vindo uma transformação do mundo, uma resposta que protege do traumático são respostas curtas, de certeza e de convicção. Então, vamos dizer, talvez esse negacionismo dá conta de que situações traumáticas elas não se revelem. Então, do ponto de vista objetivo, político, econômico, social, esse negacionismo ele faz com que a epidemia seja muito mais grave do que seria se ouvisse a ciência e o conhecimento. Mas esse assédio à ciência, ao conhecimento, o movimento antivacina, movimento terraplanista, movimento do populismo de direita, isso vem vindo no mundo e isso é uma transformação, esse recrudescimento de movimentos, fenômenos antissemitas, direitos de extrema direita, a volta de nacionalismos populistas, estados se declarando religiosos, a religião voltando a se misturar com o Estado. Tudo isso vai dando conta de cobrir o apelo do traumático. Então, a ideologia do mundo, vamos usar essa palavra, ela protege do traumático. Eu falo para uma secretária do consultório se ela subiria no elevador social, ela diz de jeito nenhum, eu vou pelo de serviço, doutor. E isso impede que ela pense uma série de questões que poderiam ser traumáticas para ela. Então, a população talvez se console com o negacionismo, se console com o que está uma epidemia nas redes sociais, respostas curtas, prontas e insuficientes.
essa crença em fake news, ou, veja, as respostas vêm via Twitter, 2, 3 frases, sei lá quantas letras, eu não frequento o Twitter. Então, digamos que isso seria como se fosse uma pomada antitraumática. O traumático, ele não só cria um buraco negro, uma patologia branca, mas ele também cria o impulso ao pensamento. Então, é quase como se a gente tivesse que ter uma dosagem do traumático, porque ele põe o psiquismo em ação. Então, esses tamponamentos das redes, do negacionismo, ele funciona num certo patamar, é um produto de alto consumo, a população busca isso e o pensamento dá muito mais trabalho. E vamos dizer que ele não está na moda. Então, o que a gente está vendo não é um fenômeno patologizante, a gente está vendo um fenômeno sociopolítico de fascistização da sociedade. Sendo que mesmo o fascismo, ele é um termo da tradição antiga, é um outro tipo de coisa que precisaria ser definida hoje, mas de qualquer forma é um apelo ao obscurantismo e à destruição do pensamento. E isso assedia o grupo analítico como um todo. A gente precisa de um meio que favorece o pensamento. Posso dizer uma coisa? Claro. Pode. Só para dizer que alguém aqui, a Bruna Paula Zerbinati, me disse que a palavra que eu estava procurando é desmentido. E é mesmo. Obrigada. Eu ia te dizer isso porque já te socorreram aqui também. Então, você não está vendo as pessoas, mas as pessoas estão com você. Sim, quer dizer, eu acho assim que eu não sei bem se o desmentido e o negacionismo são a mesma coisa, né? Mas certamente em termos psíquicos, se uma criança viveu uma coisa e a gente diz para ela, você não viveu nada, isso aumenta ou confirma a potencialidade traumática do acontecimento, né? Confirma. Uhum. E se a gente disser, sim, você de fato viveu uma coisa que não deveria ter acontecido, a gente oferece elementos para pelo menos começar algum tipo de trabalho psíquico. Então, voltando para a questão do Miguel, mas juntando com essa segunda questão, né? Sim, a atitude do desmentido / negacionismo confirma ou reverte a potencialidade traumática de uma situação. Uhum. Então, dando continuidade a essa questão, eu penso que a dimensão transsubjetiva que você traz, Marion, ela nos evidencia um aspecto traumático do que está acontecendo, que é compartilhado por analista e analisando. A gente vive no mesmo planeta. E se fora, né, da análise, acho que o Léo traz uma ideia que existe um ataque ao pensamento muito claro nesses movimentos que estão acontecendo. Como que a gente lida com isso dentro da análise? Né? Porque a nossa tarefa é justamente oposta a isso. Eu penso queria saber assim, nessa dimensão transsubjetiva entre analista e analisando. Transsubjetiva ou intersubjetiva, considerando a cultura? Intersubjetiva considerando a cultura. Acho que fica melhor posto dessa forma. Sim. Bom, é claro que todos nós vivemos isso, né? Nas análises online, em que nós estamos em casa pelo mesmíssimo motivo que o paciente está em casa, né? E então é uma condição
comum. Para mim, é muito importante conseguir escutar o infantil apesar disso. Manter uma escuta analítica que considera o infantil e o arcaico, que está sendo representado, trazido, expresso através de uma situação atual, que é, no caso, a pandemia. E para retomar o meu próprio exemplo, quer dizer, os pacientes que expressaram a sua revolta em relação, principalmente no Brasil, né, a sua revolta em relação ao modo como as coisas foram conduzidas, né, eu conseguia escutar a presença de pais relapsos, de pais, de figuras parentais que não se responsabilizavam em absoluto por uma condição da criança no adulto, né? Porque, bem, eu tenho uma certa militância, digamos, com relação à psicanálise, para que a gente consiga estar simultaneamente na situação atual, considerando o adulto e a criança no adulto. Então, eu pensaria isso, né, que é mais fácil a gente perder a escuta analítica quando a gente sabe do que o paciente está falando quando ele se refere ao descaso, à falta de responsabilidade dos governantes. É mais fácil a gente perder a escuta também da criança no adulto. Então, eu concordo muito com isso. Eu concordo muito com a Marion. Na minha experiência, a gente passa da situação atual rapidamente para fantasmas. E o negacionismo aparece, a pessoa paga uma fortuna para fazer análise e 2 fortunas para não fazer análise. Então, tem o próprio negacionismo dos fantasmas. E isso é comum de todas as análises, evitar o doloroso e é natural. Agora, eu acho que como analistas, a gente também tem um papel institucional e social. Então, quando eu me manifesto num ambiente mais amplo, eu me manifesto politicamente. Esse negacionismo, ele causa um horror. Mas o negacionismo também não é só das autoridades. Por exemplo, você passa pela fila que tem no Anhangabaú, são filas e filas de virar o quarteirão de gente que vai pegar um prato de comida. Por que essas pessoas não se revoltam? Por que a pessoa está adaptada num lugar que não tem água, esgoto? Então, o negacionismo também faz do psiquismo. O psiquismo se protege e alcança verdades que lhe são possíveis. Eu não sei quem falou que a gente se põe os problemas que a gente pode vislumbrar soluções. Então, eu faço uma brincadeira, eu vou querer comprar uma casa 30% mais cara do que eu tenho, mas nunca vou pensar em comprar uma casa 50 vezes mais cara do que eu tenho. É assim que a gente funciona. Então, de alguma forma, tem um hiato entre a minha manifestação social política e a minha militância como analista. Eu estou de pleno acordo com a Marion, quer dizer, nas sessões de análise, eu escuto fantasmas de de outras camadas que se foi construindo aquela pessoa que está diante de mim. E a situação transferencial, ela não favorece um debate sobre a epidemia. Isso, digamos, é o manifesto do problema. E, em seguida, o que vão aparecer
É como a Mariana diz, o que vão aparecer são os fantasmas dessas outras camadas que estão obscuras e ocultas. E então a minha ética é ser um bom analista. E tanto nas análises começarem com uma forte manifestação dessa pessoa que, aliás, ela começou antes, bem antes, quando surgiu o fenômeno do Bolsonaro, é que ela se revelou assim. Mas era uma pessoa absolutamente dogmática das convicções de uma. Ele tinha todo um conjunto que já vinha sendo trabalhado. Aquilo era mais um fenômeno da mesma natureza. Assim como os que vêm, e como as pessoas algumas vezes sabem da minha posição política, vêm porque eu também sou anti-Bolsonaro, qualquer coisa do tipo, o assunto desaparece. E desaparece e vai para outras esferas. E se eu encontrar com essa pessoa na rua ou numa situação coloquial de mundo, aí sim esse assunto vai se apresentar com a importância que tem. Aí é uma esfera política, essencial para o mundo analítico também, porque nós somos um grupo, nós somos de classe média, nós somos prestadores de serviço, nós pagamos impostos, nós somos decadentes também do que éramos 20, 30 anos atrás, é cada vez mais difícil. Então, tudo isso entra numa esfera política. Agora, numa sessão de análise, entra a esfera fantasmática. Uhum. Na continuidade a essa fala de vocês, tem mais uma questão que vem, que é o seguinte: escutar o infantil nessas condições, no interior da experiência traumática, enquanto estamos vivendo ela, não nos faria incorrer no risco do desmentido? Quais seriam os cuidados necessários? Eu suspeito de mim sempre. Olha, o que eu andei fazendo foi o seguinte: sim, existe a pandemia, sim, eu estou sujeito ao mesmo risco que você e com as mesmas inseguranças que você, e, no entanto, isso que você está dizendo poderia nos fazer pensar também nisso e naquilo, né? Então, então, num primeiro momento, eu confirmo que sim, nós estamos no interior de uma situação traumática todos, e depois eu também digo, mas nessa situação de análise, a gente pode, ou a gente tem que também poder acessar alguma outra coisa a partir desse material clínico. Eu me lembro que eu tinha uma paciente, tinha um verdadeiro horror ao Bolsonaro, e não importa na sessão o que eu poderia, fora da sessão, não importa o que eu poderia pensar sobre o Bolsonaro, mas a minha atitude era, bom, o que representa o Bolsonaro para você? Eu sabia quem era o Bolsonaro, eu tinha a minha própria opinião. Sim. E, de certa forma, estávamos na mesma situação, né? Que era o quê? Um processo eleitoral em curso. E ali, então, foi um pouco diferente, né? Foi o que representa essa figura para você, para além de um possível futuro presidente. Então, realmente é esse cuidado. No caso da pandemia, com mais razão, porque estamos juntos no mesmo barco. Quer ver, no mesmo barco nós estamos da seguinte forma: os meus pacientes me tratam de um aspecto traumático, eles me fazem companhia para eu continuar pensando, para eu continuar tendo a minha identidade de analista, inclusive para meu sustento, mas basicamente a vida continua. Então eles são uma companhia muito importante de eu ter ocasião de
ter companhia para estar pensando. E os pacientes isso é uma questão... diga, Mário. Não, eu também ouvi isso, né? Esse grupo francófono lá em Israel, a gente fez 1 ou 2 reuniões presenciais e depois a gente continuou com umas reuniões por Zoom. Mas uma delas disse que no começo o fato de que os pacientes continuaram vindo era tão importante para ela em termos de tranquilizar, no sentido de que com pandemia e tudo a vida poderia continuar. Então sim, né, também, quer dizer, eu não tinha pensado agora nesse aspecto, mas o fato de que... Fala. É um aspecto que ficou muito agudo e muito traumático para mim, acho que para todo mundo, quando fechou o consultório e foi para casa. Vamos dizer, foram dias aterrorizantes. E aí a vida continuou. Eu tinha uma posição completamente antagônica, contrária à análise por internet. E eu falava, olha, uma vez em Madrid, numa palestra, eu falei, olha, eu sou contra, porque eu falo toda noite com a minha mulher por internet, mas ela nunca acha que eu estou com ela. E não é assim. Eu estou com os meus pacientes e, a rigor, essa coisa de que a vida continua, eles são companhia para eu pensar, e para identificações cruzadas e tudo isso, haja visto o que acontece na cabeça de qualquer analista quando 2, 3 pacientes param. Ninguém comenta muito isso, mas eu vejo desamparos. Outro dia estava falando com um colega bastante experiente e que tem os horários bastante preenchidos, e a gente estava comentando que a gente nunca ia sarar do desamparo e medo quando pacientes param a análise, do abandono que a gente sente. E que acorda a criança no analista. Não tem cura. Acorda a criança no analista. Eu falei, puxa, as pessoas imaginam que pessoas mais velhas, com horários cheios, etc, etc, não tem isso. E só não é falado, não é muito comentado. Agora, quando de repente toda a estrutura do trabalho da gente acaba, então não só tem a pandemia, mas tem essa desestruturação social em curso. Lojas fecham, e agora é um movimento que vem desde os anos 90, uma precarização de que tem cada vez mais gente em situação precária. Vamos dizer, 60 milhões de pessoas, ou 55 milhões de pessoas, foi relevante ganhar R$600 por mês. Tem gente que vive com R$200 por mês. É uma coisa que é impossível de eu imaginar que eu conheça o que é isso. E, no entanto, veja, não tem sangue nas ruas, não tem a indignação. O que tem? Tem um desmentido disso? Eu acho que a gente vive mergulhado em ideologias. Então a gente nunca está de acordo com a verdade. A gente está de acordo com sistemas que permitem a vida prosseguir. Isso vale para os R$200 por mês e vale para a gente também. Eu acho um pouco arrogante quando a gente põe o analista como o representante da verdade, o que busca a verdade. Eu acho que, quando muito, a gente localiza fantasmas. Mas o que é real? O que é a verdade? Então a gente vive em sistemas de pensamento, com utopias, com tradições e com ideologias. Então, e veja, esse fenômeno Bolsonaro, ele vem se construindo. Ele tem raízes no Silvio Frota, ele tem raízes nas teorizações que
que, sabe, é antigo. E aí, de repente, se junta nisso. Não é um imbecil, é uma configuração ideológica que vai se formando. E você vê, não importa o que aconteça, ele tem essa popularidade. E acho que é uma análise pobre de tratá-lo como uma pessoa de parcos recursos intelectuais, o que ele é, mas a análise teria que ir muito mais longe. Que período Léo, histórico a vou gente está passar a palavra. vivendo e a análise não dá conta. Sim. Léo, desculpa te interromper, a gente está nos Não, minutinhos tudo bem. finais. A gente tem muitas outras questões. Se vocês se dispuserem, eu posso encaminhar por e-mail com nomes, para caso vocês queiram dar continuidade ao diálogo com a plateia. Mas eu queria que vocês se colocassem suas falas finais para a gente poder encerrar e agradecer muito, porque ficou bastante claro para mim e para quem está vendo a gente o quanto a gente pôde também aqui se fazer uma companhia de pensarmos juntos sobre esse trauma que a Marion chamou de trauma branco e que eu concordo, acho que vem a calhar a ideia do branco. Fala final. Olha, um pouco. Eu estava falando, uma colega me escreveu por WhatsApp, a Dora, que não sentia que era um simpósio fantasma, porque eu estava muito viva aqui no, sei lá, no vídeo, né? Mas a verdade é que eu sinto que eu estou num simpósio fantasma, na medida em que eu não vejo ninguém, fora vocês aí, né? É claro que a gente se faz companhia, é claro que a vida continua, é claro que a gente vai fazer o que dá, é o que pode, é o que temos, mas a verdade é que é muito triste. É traumático? Tá bom, pode ter trauma. Eu acho que tem uma potencialidade traumática. Esses simpósios ou essa comunicação por Zoom pode atenuar bastante a potencialidade traumática daquilo que nós estamos vivendo, mas é muito triste. É muito triste não poder olhar para todo mundo, é muito triste não poder sair, tomar um café no coffee break, dar um tapa nas costas de alguém, tapinha assim, dar um abraço, há quanto tempo eu não te vejo. Então, é um quebra-galho maravilhoso, ainda bem que tem. Mas, vamos dizer, eu acho que a gente precisa se fazer companhia, no mínimo, compartilhando esse luto e essa tristeza que é a perda da presença física, presencial, corporal, enfim, não é? A qual estamos sendo submetidos agora e sabe-se lá por quanto tempo. Então, sem desmentidos com relação à tristeza. Eu gostei muito do que você falou, Marião. Tem uma tristeza, tem uma melancolia. Eu diria que para mim é quase geracional. Assim como uma geração pós-Segunda Guerra, a gente foi como se o mundo fosse sempre evoluindo para frente, mais pensamento, mais desenvolvimento, mais riqueza. E não é assim. Pode ter momentos de grande destruição. A gente tem esse isolamento da pandemia que não é o mais triste. Daqui a um ano nós vamos estar juntos. É uma tristeza a destruição do que foi, mas para onde o mundo está caminhando? Para onde isso está caminhando? Um pouco eu tenho uma tristeza como minha geração vai ficando anacrônica, a palavra é para as novas gerações, precisa-se novos conceitos, novas palavras, novas ideologias, até novas utopias, não importa se são verdadeiras ou não, são dimensões de esperança. E eu acho que isso é o mais traumático de tudo.
essa destruição da tradição, das utopias e dos modos comuns de viver. Então, estar em casa ainda não é dos maiores traumatismos da nossa época. Ele vai passar. E outros vão vir, né? Então, é isso. Eu acho que é um tempo de melancolia. Sim. Sim. Acho que é um tempo que nos coloca num luto. Cada um sabe dos seus, mas tem um luto coletivo também. Uma Então, acho que a dimensão gente pode coletiva encerrar por hoje. Existe. Mas acho que queria agradecer mais uma vez a vocês e a diretoria científica da sociedade por esse encontro. Acho que nos colocou a pensar sobre muitas coisas. E nisso a gente já consegue a trazer um pouco de representação para o traumático, né, que se impõe a todos nós. Obrigada, um beijo, Léo, Marion. Obrigado. Bom sábado para vocês.